Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Nós aqui estamos reunidos, nessa gravação dessa lição, a lição da escola sabatina. Então, para você interessado, ouvinte, nossos irmãos, amigos, nós iremos mais uma vez estar estudando a palavra de Deus, as lições que Deus tem nos mandado. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que as palavras, os ensinos possam encontrar o entendimento em nosso coração, que possamos usá-lo para o nosso bem próprio e transmitir, principalmente transmitir às pessoas que não conhecem. Nós estamos estudando as lições da vida do cristão nesse semestre e a lição de hoje é a lição de número 14, que vem com o título Mantendo a Experiência Religiosa. Então, que possamos ao máximo aproveitar a palavra de Deus. Algo de graça, algo que nos inspira a nossa vida, e só nos traz coisas boas. O verso áureo, que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, diz: milita a boa milícia da fé, e toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então aqui ele fala a Timóteo, que Timóteo tem que manter a sua experiência religiosa, lutando a cada dia por a sua fé, que vai levar com certeza à vida eterna. Porque a vida eterna é essa, primeiramente a justificação pela fé, confiando nos méritos do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, e também a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então são as duas bases da nossa fé. A justificação e a santificação. Servindo, então, de exemplos às demais pessoas. Toda a nossa conduta religiosa, a nossa vida, ela tem que ser isso, Uma confissão, uma carta escrita diante das pessoas, do nosso viver diário. Nós vamos para a primeira questão. Em que fonte o cristão tira os ensinos para a sua vida diária? Uma pergunta importantíssima, fácil de se responder, Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem a resposta, a essa questão. Se encontra aqui em Salmos 119 e o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. É aqui que nós buscamos a fonte, para os nossos ensinos. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tanto no Antigo, como no Novo Testamento. Não nos esquecemos das palavras de Cristo quando, na sua experiência aqui nesta terra, quando ele viveu aqui nesta terra como um homem, sempre que era interrogado, sempre que estava ensinando, ele dizia: está escrito. Então Jesus ele não formulou um novo ensino.
Ele ensinava aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Algo totalmente importante para a vida de uma pessoa. Nós iremos fazer uma leitura no livro Educação, livro inspirado, na página 125, que diz: em sua vasta série de estilos e assuntos, a Bíblia tem algo para interessar a todo o espírito e apelar a cada coração. Encontram-se em suas páginas as mais antigas histórias e as mais fiéis biografias, princípios governamentais para orientação de estados e para dar direção do lar. Princípios esses que a sabedoria humana jamais igualou. Contém a mais profunda filosofia, a poesia, a mais doce e sublime, mais apaixonada e patética. Os escritos da Bíblia são de um valor incomensurável, acima das produções de qualquer autor humano. Mesmo considerados sobre esse ponto de vista, mas de um objetivo infinitamente mais amplo, de valor infinitamente maior. São eles sob o ponto de vista de sua relação para um grandioso pensamento central. Encarado à luz desse conceito, cada tópico tem uma nova significação. Nas verdades mais singelamente referidas, acham-se envolvidos princípios que são tão altos como o céu e abrangem a eternidade. Aqui uma verdade, né? A Bíblia ela tem princípios para todos os ramos, podemos dizer, né, da nossa vida. Para todos os tópicos, né? É vestuário, alimentação, né? A justificação, a santificação. Para tudo, a Bíblia ela traz conselhos, ensinos, né? De como se comportar, de tudo. Nós achamos relatados na Sagrada Escritura. Também no livro Orientação da Criança, na página 505, diz que a palavra de Deus é farta em preciosas joias da verdade, e os pais devem tirá-las de seu cofre e apresentá-la aos filhos em seu verdadeiro brilho. Tendes a palavra de Deus. Tendes na palavra de Deus uma casa do tesouro, do qual podereis tirar preciosas provisões. E como os cristãos devem abster-se para toda a boa obra. Então é aqui, então é nessa fonte, né, que não se esgota. É por isso que nós temos que tirar nosso tempo diário para fazer a leitura bíblica. É ali que nós encontramos esse tesouro, né? É Deus falando conosco, né? Nos aconselhando, nos ensinando. As experiências, né, que passaram os antigos estão ali todas registradas. E principalmente o plano da justificação. Ali desde o Gênesis até o Apocalipse é revelado, é mostrado, é ensinado esse grande sacrifício que Jesus fez pela raça humana. Então esta é a fonte. Segunda pergunta: por que é importante a lição da escola sabatina? Então essa lição que nós estamos aqui estudando, gravando, né, todo sábado um novo tópico, um novo ensino, né? Por que é importante esta lição? Salmos 119 e o versículo 9 diz que: como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aqui em Quinto Testemunho para a Igreja, na página 329, diz que os jovens são despreparados e inexperientes, e o amor à Bíblia e às suas sagradas verdades não virá naturalmente. E em Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, na página 137, nos ensina: a escola sabatina proporciona os pais e os filhos uma oportunidade para o estudo da Palavra de Deus, mas a fim de que adquirirem um benefício
que deveriam alcançar na escola sabatina, cumpre tanto os pais como os filhos dedicar tempo ao estudo da lição, procurando obter completo conhecimento de fatos apresentados e também das verdades espirituais que esses fatos destinam a ensinar. Então nós temos aqui durante a semana, nós nos reunimos todos os sábados, para estudar essa lição da escola sabatina. Mas durante a semana, cada dia, nós temos aqui cerca de 10, 11, 12 questões que podem, então durante a semana, do domingo à sexta-feira, os pais estarem reunindo, pode ser na hora do culto, vespertino, matutino, está estudando a lição da escola sabatina com seus filhos, separando uma, duas questões e está ali conjuntamente com a família, estudando as perguntas e vendo que aprendizado, as perguntas querem, as lições, querem estar nos passando. A terceira questão: o que toda casa deve ser nesses tempos difíceis? Vamos analisar aqui, ver Provérbios, no capítulo 15, e o versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E aqui do sétimo testemunho para a igreja, na página 42. Vamos fazer a leitura aqui desse texto inspirado, que vai nos ajudar na resposta da questão de número 3. Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora esse é o tempo. Prevalecem a incredulidade, o ceticismo, predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma, interrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se um joguete de suas tentações. E a menos que se estenda um braço poderoso para salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arquirrebelde. Contudo, neste tempo de perigo, de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto doméstico, não honram a Deus no lar e não ensinam seus filhos a amá-lo e a temê-lo. Muitos se afastam, tanto dele, que se sentem sobre a condenação ao dele se aproximar. Uma grande verdade. Nós sabemos a condição que está esse mundo. E como diz Provérbio, a oração, Provérbios 15, versículo 8 aqui, eles nos diz, mas a oração do reto é o seu contentamento. Então nós não podemos deixar isso, os nossos cultos diários, ali louvando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, porque o mundo ele jaz no maligno, mas uma casa de uma pessoa religiosa ela vai ter isso, ela vai ter a comunhão com Deus, com os anjos, e assim os filhos vão crescendo e aprendendo a cultuar ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Então nós temos que isso, porque a corrupção, diz aqui, que nós lemos, penetra nas correntes vitais da alma. É algo que está, realmente acontecendo. As pessoas estão se esquecendo de Deus. Me lembro de uma reportagem que eu vi em que um entrevistador saiu numa rua, em um país, perguntando, um país de primeiro mundo, perguntando para as pessoas sobre quem era Jesus Cristo, para jovens e crianças, e foi assustador. Quase, para não dizer zero, não tem mais o conhecimento de Cristo, de quem é Cristo, o trabalho que Cristo realizou e realiza
está realizando, né, por cada um agora. Um trabalho de salvação, de investigação de cada pessoa, de cada ação para a salvação. Então, o mundo jaz nisso. E nós temos o dever, a obrigação, né, de estar mudando isso, né? É a experiência. Né? Esquecemos que as pessoas conheciam aonde Abraão passava, porque aonde ele passava ele erguia ali, né? Construía ali um altar, né, para fazer seu sacrifício a Deus, né, e foi conhecido a todos os lugares que ele passava. Então é isso que nós precisamos ter, né, essa experiência em levar o nome de Deus com as nossas ações. A quarta questão: como somente Deus aceita os cultos diários? E quem cuida do culto quando o Pai não está? Provérbios 21, versículo 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. E vamos para a nossa leitura no livro Orientação da Criança, na página 518. Em muitos casos, os cultos matutino e vespertino pouco mais são que uma mera forma, uma íspida e monótona repetição de frases estabelecidas, em que o espírito de gratidão ou o senso da necessidade não se expressa. O Senhor não aceita tal culto, mas as petições de um coração humilde e de um espírito contrito não desprezará. O abrir o coração ao nosso Pai Celestial, o reconhecimento de nossa inteira dependência, a expressão de nossas necessidades e a homenagem do grato amor, isso é verdadeira oração. Ou seja, como somente Deus aceita. Aqui nós lemos o que é o culto não aceitável, a primeira parte, né? Que é uma repetição de frases, algo formal, né? Algo parece que a pessoa está obrigada ali a fazer. Não, o culto a Deus não é isso. Né? Que lá deve brotar do coração. Né? É o abrir do coração a conversar com Deus, fazer os seus agradecimentos por esse amor dado a nós. Né? Lembra que Jesus ensinou, né? Olha, em vossas orações não useis de vã repetições. Né? São as chamadas rezas, né? Em que se fica repetindo frases. Né? Nós não somos robô, nós somos pessoas e temos agindo, quando falamos com Deus, como pessoas, conversando como se fosse com um amigo. É claro que nós estamos conversando com o Criador do Universo, que merece todo o respeito. Então aqui o abrir do nosso coração ao nosso Pai Celestial. E também em primeiro testemunho para a igreja, na página 397, diz que antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. O pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que vos guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura, e com senso das tentações, perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, antes ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Que coisa maravilhosa. E é dever dos pais, de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos. Então, quando nós temos essa prática, né, do culto em nosso lar, nós cercamos a nossa família, né, formamos uma fortaleza através dos anjos. Olha que maravilhosa. Anjos ministradores, né, hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Assim nós cremos, assim é a verdade escrita.
Então nós temos que ter isso, né? É maravilhoso. Além de estarmos agradecendo a Deus, nós estamos recebendo, sempre recebendo. De Deus nós sempre recebemos tudo de bom. As perguntas aqui, nós iremos para a quinta. Qual o momento certo para o culto de recebimento do sábado? E se houve divergência entre cristãos? Vamos, então, em Neemias, capítulo 13, versículos 17 a 19. E contendi com os nobres de Judá, e lhe disse: qual é o mais que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeste vossos pais assim? E o nosso Deus não trouxe sobre este o mal sobre vós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já à sombra antes do sábado, ordenou eu, as portas se fecharam, e mandei que não se abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia, né, de sábado. Então aqui é a experiência do patriarca, né, no dia do sábado. E também Levíticos, no capítulo 23, e o versículo 32. Que assim nos ensina: o sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. De um pôr do sol a um pôr do sol, assim ensina a palavra de Deus, né, a guardar o santo sábado. Então não é de uma manhã a outra manhã, não é da meia-noite à meia-noite, né, não é das 6 horas da tarde, das 18 horas às 18 horas, não. É do pôr do sol, né, que nós começamos a guardar o santo sábado, né, a santificação. Né, todos hoje têm seus celulares e têm aplicativos, né, de horário, principalmente aqueles do clima, onde mostra o pôr do sol. Então não há nenhuma desculpa em eu não sei o pôr do sol, né? E também olhando, né? Acompanhando o pôr do sol, é ali que nós devemos realizar, né, o nosso culto, né? Vamos ler o que se encontra no Sexto Testemunho para a Igreja, na página 356. Diz que antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos precisando de uma reforma, porque muitos há que estão se tornando descuidados. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos fazer arranjos especiais para que cada membro da família esteja preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Então aqui o texto inspirado nos ensina, né, que antes do pôr do sol a família já deve estar reunida, todos já com o seu banho, né, tomado, a alimentação já preparada. Né, no dia do sábado nós não cozinhamos, né? Nós só reesquentamos a nossa alimentação, né? E então tudo deve estar preparado, o sapato lustrado, tudo pronto. E antes do pôr do sol, a família reunida, já estudando e cantando, né? Isso é algo que tem que ocorrer. E continuando ainda a leitura no mesmo livro, né?
diz que há um outro ponto a que se deve dar nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se do coração toda amargura, ira ou ressentimento. Com espírito humilde, confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, né? Aqui respondendo a segunda parte, né, da questão, né? Se houve divergência entre cristãos, né? E então o que deve ser feito, né? Um confessando ao outro, né? Para que o culto seja aceito, para que o sábado seja santificado. Se você está com uma intria, uma discussão com alguém, né, como que você vai cultuar a Deus? Então tudo isso tem que ser deixado, né? É um ponto aqui que merece a nossa atenção. A sexta questão: quando deve terminar toda a preparação? E que atividades não ficarão para o Santo Sábado? Vamos ver em Êxodo, no capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o dia do sábado e o santificou, ou seja, demonstrando, né, que em 6 dias, né, o Senhor fez tudo, e o 7º dia descansou e abençoou e separou. Santificou é separar, né? Separou esse dia especial, né, em comemoração a toda a obra maravilhosa, quando Deus criou aqui, né, o mundo em 6 dias, todas as coisas, o jardim do Éden, o casal, né, os animais, as plantas, tudo, né? Ao 7º dia Deus descansou. Então vamos aqui responder a questão, né, de número 6, em Terceiro Testemunho Seleto Mundial, na página 22. Diz que na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado, tendo cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver de cozer. Escovai os sapatos e tomai o vosso banho. É possível deixar tudo preparado, se tomar isto como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimento ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, pondo de parte todo o trabalho secular, e fazer desaparecer os jornais profanos, explicai aos filhos o vosso procedimento e induzi-os a ajudar na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Em livro Orientação da Criança, na página 528, diz que em muitas famílias, no sábado, as botas e os sapatos são engraxados e polidos, e fazem-se pequenos concertos, e tudo isso porque essas minúcias não foram feitas na sexta-feira. Esqueceram-se da ordem, lembra do dia do sábado para santificar. Então está aqui um ensino, né? Quando deve terminar a nossa preparação para o Santo Sábado? Ela inicia-se no domingo e termina na sexta-feira, né? Toda a preparação para que o sábado seja santificado. E um grande mal que nós vivemos, né? Aqui fala de jornais, né, profanos, que nós devemos fazer desaparecer, mas hoje nós temos o que? O celular. Temos que vigiar muito isso, né? Principalmente nossas crianças e jovens, para que no dia de sábado não venham acessar conteúdos que não sejam religiosos, né? Conteúdos que venham a profanar o Santo Sábado, né? Cada minuto do Santo Sábado ele é importante. E também não esquecendo do nosso pensamento, as coisas que pensamos, os negócios, as nossas preocupações, né? Isso devem cessar na sexta-feira, no pôr do sol. Esse dia é somente para o Senhor, para o nosso descanso, né,
da semana, santificação, onde nós podemos contemplar e estar relembrando, né, toda a obra que Deus fez para conosco. A 7ª questão: com que roupa iremos à casa de Deus para as reuniões? No 6º testemunho para a igreja, na página 355, muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no trabalho durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Embora não seja lícito adaptar-se às modas do mundo, não devemos ser indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Devemos vestir com asseio e elegância, porém sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interiormente e exteriormente. Então aqui o conselho de como nós devemos nos trajar, no dia de sábado. Nada de luxo, nada de adorno, por isso que nós não usamos joias ou coisas parecidas. Uma roupa de boa qualidade e limpa, bem passada, um anseio. E principalmente aqui, irmãos, as últimas palavras: devem estar limpos interiormente e exteriormente. Este é como nós devemos ir, à casa do Senhor. A 8ª questão: que graça especial devem os adultos e crianças aprender a cultivar? E por quê? Que graça especial. Vamos lá, Gênesis no capítulo 28 e os versículos 16 a 19. Acordado, pois, Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Vamos ler no livro Educação, na página 242. Outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com essa percepção do invisível deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança. Deve ensiná-lo a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias de culto público, porque Deus está ali. Ao manifestar-se a reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentido que o inspira. Agora, conselhos a pais, professores e estudantes, na página 110. Em todo lar cristão, deve ser honrado pelo sacrifício da oração e louvor, de manhã e à noite. Crianças devem ser ensinadas a respeitar e reverenciar a hora da oração. A casa é o santuário da família e o aposento particular ou bosque ou lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir ali regulamentos
quanto ao tempo, lugar e maneira de adorar. Isso descrito em Quinto Testemunho, na página 491. Então aqui uma graça especial, é a reverência. E por quê? A questão aqui, ela respondem, por quê? Porque Deus está ali. Então quando nós nos reunimos para os nossos cultos, a nossa mente tem que estar alerta a isso, que Deus se faz presente. E que Deus, sim, merece toda a honra e toda a glória, toda a reverência, Por isso que nós temos que ter regulamento, tudo deve ser feito com ordem e decência nos nossos cultos. Horário para começar, para iniciar, para cantar um hino, Como diz lá em Eclesiastes, devemos mais ouvir do que falar tolices no lugar santo. Saber se comportar na casa de Deus, na congregação onde nós nos reunimos. A nona questão: onde é que se aprende a considerar a hora e o lugar dos cultos? Provérbios, no capítulo 24, e o versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E no texto inspirado, Orientação da Criança, na página 549, diz que o lar é uma escola onde todos podem aprender como devem agir na igreja. Quando todos forem membros da família real, haverá verdadeira delicadeza na vida doméstica. Cada membro da família procurará torná-la agradável a cada um dos demais. Os anjos de Deus que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação, ajudar-vos-ão a tornar a vossa família um modelo da família celestial. Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja será o meio de criar um bondoso afeto de uns para com os outros, e cessarão as contendas. Ver-se-á a verdadeira cortesia cristã entre os membros da igreja. Então nós vemos aqui um conselho dado a nós, de como agir, e tudo se aprendendo. A educação, ela vem de casa, vem do lar. É aqui que nós devemos ensinar os nossos filhos, E como nós aprendemos lá no comecinho da lição, veja como a palavra de Deus, ela nos instrui em tudo, Todos os aspectos ela vem nos ensinando, a horário, de como se vestir, de como se portar, Por isso que é importante, estarmos estudando essas lições, essas perguntas maravilhosas. A pergunta, de número 10. O que fazer quando alguns jovens não podem ter a influência de um lar cristão? Provérbios 31, versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. E no texto Orientação da Criança, na página 551, diz que rapazes e moças que não estão sob as influências de um lar precisam de alguém que cuide deles e que por eles manifeste algum interesse. E os que fazem isso estão suprindo uma grande falta. E verdadeiramente tanto estão fazendo uma boa obra para Deus e a salvação da alma, como o pastor no púlpito. Esta obra de desinteressada beneficência em trabalhar para o bem da juventude não é para mais do que aquilo que Deus requer de cada um de nós. Com que fervor deve o cristão experiente trabalhar para evitar a formação dos hábitos que mancham indevidamente o caráter.
Torne os seguidores de Cristo a palavra de Deus atrativa para os jovens. Né? Então, os jovens que não têm a influência de um lar cristão, né? Nós devemos ser o exemplo para esses jovens, né? Devemos ensiná-los. Né? Os órfãos não devem ser esquecidos, né? Como eu disse, muitos e muitos não têm o conhecimento da palavra, né? E cabe a nós, sim, a levarmos, né? A termos essa influência, né? Para que eles sigam, né? Se tornem seguidores de Cristo. E vamos para a nossa última questão. A questão de número 11. Diz: que tática deve ter o pregador para com as crianças presentes no culto? Que tática então deve, vamos ver aqui, Provérbios, no capítulo 15, e versículo 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração do tolo não fará assim. Então, sabedoria. Orientação no livro Obreiros Evangélicos, na página 208, e também no livro Orientação da Criança, né, na página 552, se acha esse texto inspirado. Repita-se às crianças em todas as ocasiões oportunas a história do amor de Jesus. Deixe-se em cada sermão um lugar para o benefício delas. O servo de Cristo pode fazer desses pequeninos amigos duradouros. Não perca ele, portanto, a oportunidade de os ajudar a se tornarem mais inteligentes no conhecimento das Escrituras. Isso contribuirá mais do que avaliamos para impedir o caminho aos ardis de Satanás. Se as crianças cedo se familiarizarem com as verdades da Palavra de Deus, erguer-se-á uma barreira contra a impiedade, e elas serão habilitadas a enfrentar o inimigo com as palavras: está escrito. Maravilhoso. Contra esse está escrito não há barreira que não possa ser derrubada. As palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, né, nós devemos ensinar. Então o pregador ele tem que ensinar isso às crianças, aos jovens, a todos que estão em contato. A justificação, o sangue derramado naquela cruz para remir-nos dos nossos pecados. E ensinando todas as lições que existem na Sagrada Escritura, nós iremos estar cercando, fortalecendo cada mente. Não nos esquecemos hoje que há aqueles que, utilizando a Palavra de Deus, inventam teorias, inventam doutrinas que não são para a salvação. Por isso que é importante ter habilidade com a Bíblia, saber as doutrinas, a lei de Deus. Então nós temos que ensinar os nossos jovens a defender a esta fé. Então, a todos nós que participamos aqui dessa lição, aos ouvintes, que cada um possa ser tocado pelo Espírito Santo, que o amor e a graça de Cristo esteja, e que o poder de nosso Deus de Israel possa estar com cada um. É o meu desejo e oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco.
Você é o nosso convidado.